Bom dia, eu sou o Roberto Drummond, nós estamos aqui hoje no centro de Santa Isabel, na redação do Jornal Redor, mais uma vez pertinho de você, para conversarmos no Café com o Presidente. Abrilhanta nosso encontro de hoje o vereador e presidente da Câmara de Santa Isabel, José do Lengar Galbiati. Presidente. Bom dia, Roberto, bom dia, internauta. Estou aqui hoje falando como presidente da Câmara, mas representando todos os 15 vereadores da Câmara Municipal. É um prazer enorme estar aqui, senhor. Eu gostaria, o senhor está em um cenário na Câmara Legislativa Isabelense, um cenário muito engraçado. Nós estamos vendo aí dois grupos, o G9 e o G6, se degladiando. Como é que a gente explica se existe uma inteligência universal dizendo assim, olha, os poderes devem ser harmônicos e independentes, né? E nós vemos o quê? Nós vemos que não há harmonia dentro do legislativo. Há conflitos dentro do executivo. Não vamos discutir o judiciário, porque não é a nossa seara, né? Mas vamos falar aqui do município. O município sofre hoje com conflitos dentro do executivo e um conflito muito forte dentro do legislativo, que naturalmente envolve a vida do executivo. Como é que o senhor, como político de experiência, enxerga esse cenário? Bom, Roberto, vou tentar passar da melhor maneira possível, da maneira que eu... Dá uma olhadinha para lá, né? Da maneira que eu tento entender a política, né? Então, se você pegar o cenário federal, a Câmara Federal, você vai sentir que lá existe os deputados federais, que tem um grupo que a composição é maior, que é a base do governo do presidente Michel Temer, né, que conseguiu ter a maioria na casa, tem a base da oposição, ou do centrão, né? Mas isso tudo vem de uma composição política pré-estabelecida de eleições. Então, nós temos 9 vereadores, não somos oposição a esse governo de maneira alguma, né? Só que se dividiu, porque quando se compôs a presidência da Câmara, onde eu fui o pré-candidato, eu tive 9 votos com o meu, e o Paulinho teve 6 votos com ele. Ali se estabeleceu uma divisão para uma eleição, mas não existe um grupo, o G9, o G6, essa determinação é mais vista com os olhos externos da Câmara do que interno. Lá a gente delibera conforme o interesse do município e cuida dos interesses da verba, dos projetos, que até agora não chegou nenhum na casa, mas com interesse na ótica visando a população, Roberto. Mas como é que o senhor entende que possa haver uma evolução na política da cidade com essa divisão? A política, ela precisava ser mais estabelecida aos seus critérios. Eu analiso a política no Alto Tietê, na Grande São Paulo. Eu tive o prazer já de rodar mais de 300 municípios com deputado, trabalhando. E as promoções políticas, ela tem que ser formada com base, com alicerce, com proposta. E quando você sai para uma eleição e você monta um grupo, né? Então, no meu grupo, se ficou lá o PDT, o PHS, era um grupo de 5 partidos. E nós estabelecemos que esse grupo ia ficar junto, está junto. Agora veio o PDB para o nosso grupo, veio o PSL, tem um vereador do PRB, mas que saiu de uma composição que o grupo de lá não conseguiu manter. Então, eu acho que quando você vai para uma campanha, né, em Santa Isabel teve o grupo do PR e o grupo do PRB da FAB e teve o nosso grupo, que foi eu o coordenador. E quando você sai de uma campanha, você monta um grupo de liderança, ele tem que ser estabelecido uma regra após aquilo. E aí você não pode abandonar companheiros no meio do caminho.
E política se faz em política municipal, estadual e federal. E essa composição ela precisa ser um pouco mais respeitada. E o que eu tento explicar para os meus companheiros, para o grupo dos 6 e para a composição, quando o pessoal diz assim, o Alencar quer secretarias, o Alencar quer cargos, eu disse claramente para todos os meus companheiros, vereadores e para a secretaria, a gente não quer secretaria, a gente não quer cargo, velho. A gente quer fazer uma política partidária, como se é feita a nível nacional. E o que é uma política partidária? É com partidos. Você senta com o PR, que é um grande partido em Santa Isabel, pois temos grandes líderes como o André do Prado e o Márcio Alvino, senta com o PSD, que é o partido do qual eu sou presidente, que tem um grande líder, que é o Berteloli, que tem um dos maiores níveis de aceitação como prefeito, senta com o PDT, que o presidente é o Ademar, que tem líderes do PDT, senta com o PHS, e você senta com os partidos e faz uma política partidária, como é feita no cenário estadual e federal. Quer dizer, o que eu percebo é que quando o senhor fala da política partidária, o senhor remete para fora do município. E quando a gente vê o funcionamento da Câmara, a gente vê dentro do município. Os horizontes são muito mais pessoais. Eu estou errado? Sim. Eu estou errado? Não, o senhor está certo. Eu estou errado. O senhor está certo, né, na questão da ótica, de que quem está de fora olhando não percebe isso. Né? Percebe essa queda de braço lá dentro dos políticos, que aí já deixa de ser uma coisa partidária, uma coisa mais pessoal. Então, para evitar um mal entendido, vamos esclarecer bem. Os vereadores hoje, não estou me referindo ao seu grupo, que o seu grupo o senhor já definiu. Nós estamos fazendo uma política partidária. O G6, os vereadores estão atrás, estão em busca de valores e pessoais, interesses pessoais. Eles não estão vislumbrando o bem do município, mas estão verificando os seus próprios interesses. Estão em busca dos seus próprios interesses. Eu estou errado nessa ótica, nessa minha interpretação? Eu acho que ela parcialmente ela pode estar certa. Eu não digo que nenhum vereador está buscando o seu interesse pessoal, mas também eles não mostram a composição. Porque eu acho que a composição, na minha posição, ela teria que ser partidária. Então, um exemplo, o Paulinho é presidente do PSDB e ele tem o partido que é do governador atual. Então, se compõe com o PSDB e através do PSDB ele busca os recursos do governo estadual, faz uma política partidária junto com a prefeitura e não simplesmente coloca algum cargo de interesse beneficiando o seu, vamos dizer, seu curral eleitoral, o seu grupo eleitoral, porque eu penso que ele tem que beneficiar o município. E aí você traz através do partido o seu grupo político e através do seu grupo político você vai buscar os recursos estaduais e federais. Então, o que falta mostrar claramente do grupo G6, que eu respeito muito, é essa política partidária. E não colocar dentro do governo alguns cargos das pessoas que participaram da eleição. Então, a minha interpretação, e os 9 vereadores que compõem a minha base ali, eles querem participar partidariamente, ou seja, tem que sentar com o partido e o partido definir de que maneira vamos apoiar e ajudar o município. Então, a política tem que ser nessa linha, mas não dizendo que os vereadores do grupo G6 têm só interesses pessoais. Não, eles são pessoas que também trabalham em prol do município, mas ainda não mostraram que a política ela tem que ser partidária dentro do governo. Então, o senhor tem outra visão que é a crítica que o senhor faz, por exemplo, para a prefeita Fábia, quando o senhor diz que ela deu cargos políticos de secretária a partidos que não tem nem um vereador na Câmara, sequer foram bem votados no município. Quer dizer, o senhor constata que o mecanismo de
de gerá-lo, de buscar esse apoio político partidário externamente ao próprio partido, é um mecanismo de influência que ela está aplicando. E ela está fazendo exatamente o que o senhor está fazendo, está buscando uma política partidária. Sim. Ou o senhor quer, o partido quer que ela também convide o seu partido para participar do governo? Então, volto ao cenário federal, que é uma maneira das pessoas entenderem melhor a política. Porque a política federal, estadual e municipal só muda a dimensão, mas a política é feita de partidos. O PSD está no governo federal, na base de apoio, o PR está na base de apoio, hoje o PSDB está na base de apoio do governo federal, e lá é feita através dos seus líderes as alianças. Então, a prefeita Fábia, ela tem a prerrogativa de nomear o secretário que for mais conveniente a ela, ninguém tira esse direito dela. É como os cargos lá da Câmara, se eu quiser, que são da prerrogativa do presidente, eu nomeio quem eu achar melhor. Mas na Câmara eu não fiz isso. Na Câmara chamei todo o grupo, e a composição foi feita partidária. Eu acho que esse é o caminho. Então, não sou eu que falo, é a base dos vereadores que dizem, é um exemplo claro. Você cita um exemplo claro dentro da base da prefeita Fábia. Ela tem 4 secretários do PV e ela não tem um vereador do PV na Câmara. Então, essa aplicação política partidária, que eu respeito ela, é que eu digo que a minha maneira de interpretar é diferente. A composição política, ela tem que ser forte, ela tem que ter uma harmonia entre os poderes, porque senão você choca, fica batendo de frente, Então, ninguém quer cargo, quer trabalhar em prol do município. Mas qual é o instrumento de se trabalhar no município, Roberto, político? É o executivo, é o legislativo. E para você trabalhar em harmonia, você tem que ter uma abertura política para ter esse... Que passa pelos cargos. Com certeza, que passa pelos partidos. Eu digo mais, sempre digo, os cargos são derivados de políticas partidárias. Você não cria cargo sem ver político. Tentando melhorar um pouquinho. Eu não crio um cargo para o Maricá. Eu crio um cargo para o PSD que vai designar uma outra pessoa para aquela função, é isso? É só você ver como é que foram feitos os ministérios em Brasília. Quando o governo... Vamos falar de Brasília, não sim. Senão vamos falar do governo federal. Quando o governo precisa buscar uma base de apoio, ele compõe com o agora no momento. Então ele compõe. Essa é a política estabelecida dentro do nosso regime. Não tem como a gente inventar para mudar, você fazer uma reforma política, Roberto. Hoje a política é assim, ela é partidária. Você tem um grupo de partidos e quando esse partido ele entra na sua campanha, ele entra querendo mostrar o trabalho político dele. O PEN não entrou em Santa Isabel, não apoiou a prefeita Fábia. Tem um vereador, o Furino, um jovem, talentoso, que a gente espera muito que ele faça um bom trabalho. E hoje ele tem um espaço dentro do governo estabelecido pela prefeita Fábia, que deu maior apoio, porque é uma política partidária. O PEN hoje também é a Secretaria de Trânsito, e está fazendo um bom trabalho. E eu acho nada mais do que justo, porque ele tem um compromisso, a responsabilidade de cuidar daquele processo para que nada saia errado. Ele tem mais compromisso ainda, porque ele tem um vereador de base de sustentação ali. Então eu acho que tem que se envolver o executivo com o legislativo, de uma maneira democrática. E ninguém quer cargo. Todo mundo quer participar da política. Quando eu entro para a política, é para participar. Quando qualquer pessoa que entra dentro do processo político, ele quer participar. Ele quer estar ativamente participando. Quantas pessoas você vê na política que tem um poder aquisitivo enorme, ele não precisa.
Vamos falar do prefeito de São Paulo. Você acha que ele precisa do salário da Prefeitura de São Paulo? Ele doou o salário dele, vai doar os 4 anos, já deu até, cada mês ele vai doar para uma instituição. Mas o que ele quer? Ele quer participar da política, ele quer transformar São Paulo como nós, vereadores 15, e todos os presidentes de partidos, e todos os partidos, querem fazer de Santa Bela uma cidade melhor, com política partidária, não com política pessoal. Aí eu ganhei, então vou botar meu cunhado, meu tio, meu irmão, meu amigo, vou botar o Roberto, que ele me ajudou lá, eu vou botar o Roberto, que poderia, por exemplo, ter uma vaga de assessor de imprensa lá na Câmara, certo? Então todo mundo sabe que da força do seu jornal, que é um dos jornais mais importantes aqui da região, eu vou colocar o Roberto de assessor político meu lá, porque, pô, se eu for o Roberto, eu vou virar vereador, sempre o mais votado. Mas não é essa a linha que tem que ser adotada. A política tem que ser partidária. Perfeito. E nós temos, nessa sua visão, um cenário diferente. O que o senhor pode fazer para quebrar essa história do G6 e do G9? O que eu posso fazer é o que eu já disse e disse em plenário, já disse no Café vai ficar todo, no banho de café. Vai ficar, não, já está frio. Disse para a prefeita, já disse para todos os senhores articuladores, para os seus vereadores, política é uma coisa de diálogo, é conversa. Tem que sentar, conversar, discutir, buscar o que é melhor. É composição. Eu estive essa semana com o deputado Campos Machado, junto com o grupo do PTB, com o Marcelo Arena, que hoje está dentro do gabinete da prefeita. Estive com o Tinagatti, que faz parte da mesa, estive com o Reinaldo, levei mais o vereador Maurício, estava lá o Jamil, e ele foi claro, Roberto, em dizer: o governo federal, o governo estadual não tem dinheiro, está engessado. A ordem é contenção. Então, cabe ao prefeito e aos vereadores se unir, discutir, conversar, fazer política. A arte de fazer política é buscar o melhor caminho para a população, que passa pela política. Ela não consegue chegar no melhor caminho, eu não consigo, se não sentar como os políticos que têm mandado, e os presidentes de partidos e os deputados da região, buscando o melhor. E o melhor, Alberto, é entendimento, é diálogo. Medir força não fica bom para a Câmara e não fica bom para o Executivo. A transparência e o diálogo é a melhor maneira de se chegar a um consenso para Santa Isabel. Vereador, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Estamos aqui às suas ordens. Nós temos aqui conversa do café com o prefeito, temos café com o presidente, vamos ter um café com os vereadores. Certo. Nós temos aqui um caminho para a gente aumentar a participação e a cidadania, que é o ideal de todos nós. Eu acho que a cidade ela só vai melhorar quando o cidadão melhorar. Então, o trabalho que nós temos focado nesses quase 27 anos de jornalismo é no sentido de formar a cidadania. Né? E eu posso testemunhar que tivemos sempre uma boa contribuição do senhor, como vereador e como empresário também. E eu gostaria de colocar mesmo ao seu serviço, ao serviço do município, ao serviço da cidade, as nossas câmeras, o nosso talento, a nossa inteligência, a inteligência e o brilhantismo da nossa equipe. O Bruno, que vai ficar papai fresco, daqui uns 2, 3 dias, a Alexandra, a Érica, o Gabriel, a Shiva, que faz a nossa arte, e que torna possível essa nossa transmissão hoje. E agradeço a sua presença e, por favor, temos até perguntas. Nossa, só que eu vou ser óculos. Vamos ver se eu consigo ler. Ana Beatriz Silva. Com essa conduta da prefeita de dar cargos, isso pode afetar o bom relacionamento da prefeitura e a Câmara? Então, no sentido de cargo, eu creio que sempre há
algum desafeto nessa questão, mas no sentido de fazer política partidária e de se criar espaço político para fazer o município crescer, já não é cargo. Porque a prefeitura ela tem que ser, ela é o pulmão político do município, do governo. Então, você não faz omelete sem quebrar ovos. Então, para se fazer política, precisa de político, Roberto. Não se faz política sem político. Então, os cargos que são nomeados pela prefeita, que são os chamados cargos de confiança, no meu ponto de vista, ele teria que ser extremamente político, pessoas políticas. Né? Então, os cargos técnicos teriam que ter, como tem, mas os cargos políticos têm que ser de político. E nós temos muitos cargos lá que hoje não são ocupados por políticos, e aí a pessoa ela não consegue desenvolver o trabalho. Eu acho que tem que ter um cargo, e ela tem que ser política, o cargo tem que ser político. A prefeita tem que chamar a oposição e dizer, são esses os cargos que eu tenho, e os partidos que apoiaram ela dentro da oposição, participar politicamente, que é o caminho correto, eu acredito. Tá, nós aproveitamos aqui, agradecendo aqui os internautas que se manifestaram, Juliana Brilhante, Reinaldo Nunes, vereador, prestigiando aqui, a Ana Prado, Bira Camargo, companheiro nosso aí, Bira Carvalho, a Vanessa Sena Liberato, o Thiago, a Verônica, minha esposa, muito obrigado. O Gabriel Ramos, a Chiva conosco e a Marli também dos Reis, também conosco aqui. Tá certo. Muito obrigado. Palavras são suas para finalizar o nosso programa. Bom, Roberto, primeiro eu quero cumprimentar você, toda a sua imprensa, a sua esposa que está nos ouvindo, dizer que é sempre um prazer estar aqui. A gente está no município há muitos anos, eu vejo o crescimento do seu trabalho, sempre cada vez mais profissional, mais sério, levando agora online a notícia, prestando um serviço importantíssimo para Santa Isabel, você sempre neutro nas questões, mostrando os lados. Então é muito importante esse trabalho que você faz e quero te cumprimentar. E sempre digo para você aqui, tudo que você me pergunta, eu não escondo, porque estou há 30 anos na política, já acertei muito, também já errei bastante. E só erra, Roberto, quem tenta fazer alguma coisa. Senão, grande verdade. Ninguém erra. Se você não faz nada, você não erra. Então eu quero cumprimentar todos os vereadores, os 14 vereadores, todo o funcionalismo da Câmara, como também quero transmitir aqui a minha torcida positiva à prefeita Fábia. Espero que ela acerte mais, erre menos, porque nós vimos todos os prefeitos que passaram aí, erraram bastante, mas também acertaram, né? Então eu torço por ela, torço pelo vice-prefeito, doutor Carlos, Cecília, que é uma pessoa que gosta muito de Santa Isabel, torço pelos seus secretários e torço para que Santa Isabel caminhe, Roberto. Eu sou uma pessoa transparente do diálogo. Eu não tenho inimigos, eu tenho alguns adversários que sento na mesa com eles na hora que eles quiserem. Eu não tenho eu não conversa com ninguém, converso. Eu tenho meu ponto de vista. E respeito, como respeito o ponto de vista de cada um. E a gente está para somar, para fazer uma Santa Isabel melhor. Mas parabéns de coração, eu agradeço esse espaço que você nos dá. E você que nos assistiu, muito obrigado por ter nos acompanhado e vamos continuar cada dia mais perto de você. Hoje à tarde nós temos uma, né, Bruno? Sim, DST. De quem? DST. De DST. Vamos falar um minuto de saúde, falando das doenças sexualmente transmissíveis. Fazer o quebra-língua é complicado. Muito obrigado. Grande abraço a todos vocês. Continue conosco.